É impressionante como ficamos suscetíveis a acreditar em histórias encantadoras e milagrosas. Seja uma promessa de rentabilidade maior ou até de cura para alguma coisa. Eu mesmo já passei por momentos de ansiedade, onde a vontade de entrar em negócios de altíssima rentabilidade e, obviamente, altíssimo risco quase foi maior que a minha própria razão de ficar de fora. Hoje vou te mostrar uma visão de como nossa mente funciona e como blindar o seu psicológico nessas situações. Bem, essa foto, essa ilustração que você está vendo aí, é muito interessante porque é uma obra escrita por Homero que se chama A Odisseia. Ela tem cerca de 2.700 anos, foi escrita há muito tempo já. E ela conta a aventura do herói grego Odisseu, que navegou pelo território das sereias. Bem, essas sereias eram criaturas mágicas que cantavam de forma tão irresistível que os marinheiros que passavam viravam a direção dos seus navios para elas e colidiam com pedras e acabavam morrendo afogados, enfim. Odisseu foi avisado sobre esse poder de canto dessas sereias, então ele ordenou que todos os seus homens enchessem os ouvidos com cera de abelha. Mas Odisseu estava muito curioso para saber como que esse canto ele soava, o que era aquilo. Então ele tomou uma decisão. Ele falou que queria realmente ver o que era e pediu para os seus homens que o amarrassem ao mastro do navio e não o soltassem de lá, não importa o quanto ele se rebelasse. E aí, quando o navio passou pelo domínio das sereias, a canção chegou aos ouvidos de Odisseu e ele realmente ficou maluco. Ele lutou, protestou, gritou, quase arrebentou as cordas, mas felizmente seus homens não lhe deram ouvidos e acabaram navegando em segurança e passaram por esse caminho das sereias, onde a maioria, na verdade todos os outros navegadores que passaram por ali falharam. Bem, milhares de anos depois, muita coisa mudou, mas os investidores do mercado ainda são os mesmos seres humanos de tempos atrás. E dentro do Canto da Sereia, a gente tem várias questões importantes a se passar. Bom, a primeira delas são as narrativas. Você já parou para pensar que quanto mais você acredita em alguma coisa, mais fácil é você acreditar em narrativas que maximizem o potencial daquilo ser verdade? Bom, e falando do rumo da economia, essas narrativas hoje têm uma força gigantesca. O problema é que muitas vezes elas são destruidoras, justamente porque intensificam, seja os pontos negativos ou também os pontos positivos. E um exemplo disso, a gente pode colocar os ciclos do Bitcoin. Exatamente nesse momento nós podemos estar próximos de vivenciar isso. São momentos onde a narrativa do potencial de alta de preço do Bitcoin fica muito forte e o sentimento do mercado entra num estágio de extrema euforia. Ainda não chegamos lá, mas existem indicadores que vão mostrar isso no momento certo. E uma observação, eu não estou falando que não vai acontecer, eu realmente acredito que isso vai acontecer. O problema disso não são as pessoas que já conhecem o mercado, já passaram pelos ciclos passados e entendem de forma racional que comportamento, que abordagem, que estratégia seguir. Mas na verdade, o problema está nas pessoas novas que entram nesses momentos de euforia, de grande narrativa, e depois vem o seu dinheiro derreter em questão de dias. Mas tem um ponto muito importante também a ser destacado, que é uma consequência dessas narrativas. É quando ficamos alucinados por alguma coisa. Existem muitas coisas na vida que consideramos ser verdadeiras e por isso precisamos, de forma alucinada mesmo, que isso seja verdade. Porque de nada adianta a gente lutar por algo que a gente não acredita. Então, como Odisseu, ele não aguentou a narrativa e quis escutar com seus próprios ouvidos aquela canção, aquele canto das sereias.
mas de certa forma ele se protegeu. Mas são nesses momentos, nesses casos do mercado, é que acabamos nos encantando e às vezes acabamos não nos protegendo. Acontece que quando estamos realmente alucinados por alguma coisa, mesmo nossa inteligência e a nossa busca por soluções, ela acaba sendo ofuscada. Então tem um processo de ofuscamento disso. E aí o que acontece? O controle que nós tínhamos, ele já fica limitado. Quando a gente tem um controle limitado de uma situação, a gente entra num estágio de altíssimo risco, ou seja, a gente fica vulnerável ao risco. E isso é realmente muito poderoso, muito poderoso. Tanto que muitas pessoas acabam pegando empréstimos e colocando toda a sua grana em determinado ativo, porque elas realmente entram no estado de alucinação. Nesses anos de mercado que eu vi de gente que fez isso em ciclos passados do Bitcoin e se deu muito mal, foram várias pessoas. E o ponto importante é que todo mundo que faz isso, a maioria, pelo menos eu não conheço ninguém que fez e isso não aconteceu, fazem justamente naquele momento de medo de ficar de fora, que é a situação do FOMO, Fear of Missing Out. Então isso é muito complicado. Se elas fizessem num momento de medo do mercado, extremo medo, onde o Bitcoin com preço extremamente baixo, aí elas seriam realmente pessoas muito sortudas. Bem, essa alucinação, ela nos traz uma verdade sobre nós seres humanos, tá? Então, essa verdade é que existe um ponto cego em nós mesmos. Então, a gente precisa assumir que existe um ponto cego em nós mesmos. Se a gente for considerar, existem várias pessoas, várias opiniões financeiras, e quando a gente escolhe uma estratégia ou um lado, muitas vezes estamos escolhendo um posicionamento. Então, se a gente for pensar, um posicionamento pode representar uma baixa probabilidade de sucesso, já que você pode estar acreditando em alguma coisa que não necessariamente é verdade. E isso vai afetar o seu senso de clareza. Você acaba fazendo isso mais pela grande possibilidade dos resultados extraordinários que aquilo pode possibilitar para você. Um exemplo disso são os stakings. Nos ciclos de alta do Bitcoin, quando você acha que nunca mais o Bitcoin vai cair, começam a aparecer plataformas realmente desconhecidas, oferecendo mais de 100% ao ano de retorno. Algo totalmente fora da casinha. E é fato que quando o ecossistema der uma chacoalhada, der uma fragilizada, quem colocou dinheiro lá tem grandes chances de perder tudo, definitivamente tudo. Seja por timing, do seu dinheiro ficar congelado nessas plataformas e você não conseguir liquidar os seus ativos antes do momento da queda. Também é um ativo sem liquidez, às vezes eles acabam criando stakings com moedas que não têm liquidez no mercado, ou porque a plataforma quebrou ou foi hackeada. Isso é muito comum. Partindo para frente, nesses momentos é que vemos que o dinheiro é um tema que realmente suga a visão das pessoas, né? Deixa a gente cego. E o que a gente vê de oportunidade de investimento rentável, promessas totalmente além do normal, não são poucas. Eu vou colocar aqui alguns exemplos do que aconteceu tanto no mercado tradicional como no mercado cripto. Um dos casos mais emblemáticos que nós temos aqui foi do Bernie Madoff. É claro que falar de fora pode ser fácil agora, mas se a gente considerar no processo de crescimento do fundo dele, ele teve vários pontos falhos, como relatar lucros que nunca tinham oscilação. Imagine um fundo de investimento onde tem um lucro que não oscila. E outro ponto é que ele tinha uma única empresa de auditoria e essa empresa era extremamente desconhecida. Ele, como CEO daquele fundo, ele se recusava a divulgar dados financeiros. E mesmo com todas essas indicações de fragilidade, de falta de clareza, ele recebeu bilhões de investimento de vários investidores. Investidores até extremamente experientes. E aí o que fez essas pessoas caírem? Certamente a história que ele contava, ou seja, a narrativa que ele contava. E as pessoas, pela ganância, que nesses momentos fala bem mais alto,
acreditaram nessa história. E aí tem um outro caso muito interessante também. É um caso que eu quase caí, realmente quase investi meu dinheiro, ou seja, na verdade investi não, né? Quase perdi meu dinheiro. Foi a Atlas Quantum. Em 2017, mais ou menos, ela criou um programa, entre aspas, criou, né? Um programa que era um algoritmo, um sistema que consistia em um robô que fazia arbitragem, ou seja, ele tinha a capacidade de buscar nas corretoras o menor preço negociado naquele momento, comprar nesse preço e vender Bitcoin em outra corretora com preços mais altos. Isso amplificaria os seus lucros, principalmente num ciclo de alta. E esse foi um caso interessante porque, para vocês terem uma ideia, famosos como a Tata Werneck, Cauã Raymond fizeram propaganda desses caras. E na época, até alguns amigos meus entraram, eu fiquei me coçando para entrar, mas eu fiquei com o pé atrás. E aí eu fui conversar com outro amigo meu, com mais experiência na área, que já fazia ele mesmo a arbitragem, e ele disse que não tinha como aquilo dar certo por muito tempo, que era só questão de tempo para os caras quebrarem. Então não deu outro. Muita gente perdeu uma grana, para vocês terem uma ideia, foi quase 7 bilhões de reais de prejuízo, uma tristeza. E aí, nesses momentos também, a gente precisa pensar numa relação entre desejo versus necessidade. Quanto mais descorrelacionado, ou seja, quanto menor a relação entre o que você deseja que seja verdade e o quanto você precisa que seja verdade para alcançar uma determinada rentabilidade, né? Mais protegido você estará e menos provável de você ser uma vítima desses golpistas de histórias milagrosas que te encantam como esses cantos da sereia da Odisseia. Então, se na sua balança você não estiver se sentindo seguro em determinado momento, isso você vai sentir. Ou seja, veja se a sua necessidade para que algo dê certo, algo aconteça da maneira que você pensou, se essa necessidade está pesando mais, tem alguma coisa errada aí. Bem, e um outro elemento que a gente pode considerar aqui também, nessa questão, é a incerteza, né? Então a gente precisa entender que a economia e os investimentos, elas são áreas do campo da incerteza. Isso quer dizer que essas áreas, elas são movidas por decisões complexas. Então, essas decisões complexas não podem ser explicadas de forma fácil ou exata. Então, a influência de cada fator motivacional, fator que motiva, não tem uma parcela exata no resultado. Então, a gente não consegue determinar alguma coisa de forma facilitada. Então, é por isso que a nossa capacidade para fazer previsões ela é extremamente limitada. Mas o engraçado é que mesmo assim, né, sabendo que as previsões do mercado, em sua maioria, estão erradas ou tem uma precisão baixa, digamos assim, por que a gente precisa delas, né? Por que nós precisamos dessas previsões? E aí tem uma questão que é muito importante, que é a crença na previsibilidade. Tem um psicólogo chamado Philip Tetlock que ele disse uma coisa bem interessante. Ele falou que nós precisamos acreditar que vivemos em um mundo previsível e controlável. Por isso recorremos a pessoas com ar de autoridade que prometem satisfazer essa necessidade. Então, a ilusão do controle, para nós, é mais confortante, mais reconfortante que a gente encarar a própria realidade da incerteza. Mas na prática isso daí vai se quebrar quando grandes acontecimentos de forma aleatória surgem do nada e não podemos fazer nada para mudar isso aí. E aí uma observação importante, os modelos de previsão do Bitcoin. Mesmo o Bitcoin sendo matematicamente escasso e tendo outros elementos matemáticos, a gente não consegue com exatidão prever o seu preço. É claro que existem modelos interessantes de análise, como o Stock to Flow, mas eles são importantes para olharmos uma tendência geral, principalmente o estoque
em circulação da moeda, a liquidez da moeda no mercado e também a quantidade de bitcoins que estão sendo minerados. Nunca uma métrica dessa deve ser analisada de forma isolada, justamente porque os elementos de narrativa, outros fundamentos do próprio ecossistema do Bitcoin e das criptomoedas e acontecimentos aleatórios do mercado não podem ser incorporados a um modelo desse. É impossível. Agora a gente está chegando no final aqui do vídeo. A pergunta é: como se blindar dos cantos da sereia? A reserva de emergência. Você deve estar pensando, poxa, mas reserva de emergência? Então, partindo dessa linha de raciocínio, sabemos que os incentivos financeiros do mercado são um fator motivacional gigante nas nossas vidas. E se você corre riscos além do normal e o seu posicionamento frente àquele ativo é realmente muito firme, pense que você tem que ter uma reserva de emergência também além do normal. Quanto mais risco, maior ela deve ser. O segundo ponto é a humildade diante da incerteza, do incerto. Todo mundo tem um entendimento incompleto do mundo, né? A gente não tem todas as respostas, não tem todas as informações possíveis. Isso gera vazios dentro de nós mesmos, mas a gente vai preenchendo esses vazios para criar uma narrativa completa sobre aquilo que a gente acha que é verdade. Então, se a gente se conforma com o quanto a gente não entende, não compreende, isso significa que a gente aceita que boa parte do que acontece não está sob o nosso controle. E a partir do momento que você entende isso, você é uma pessoa humilde diante da incerteza. Um caso interessante sobre mim é que eu, por exemplo, só não dei all-in no Bitcoin porque eu assumo que não tenho todo o conhecimento do mundo, apesar de eu achar que o Bitcoin realmente é o melhor dinheiro do mundo. E eu já falei isso em outros vídeos. E aí isso me ajusta numa balança de risco-retorno. Outro ponto extremamente importante é a modelagem comportamental. A modelagem do seu comportamento que você adquiriu ao longo de várias experiências que você teve. E entenda que na maioria das vezes vamos nos deixar levar pelo padrão comportamental que nós temos. Então trabalhe isso em você. Busque um melhor modelo comportamental para que você possa tomar melhores decisões, tanto nos investimentos como na sua vida pessoal com o dinheiro. E se você quiser saber mais detalhes sobre isso, eu tenho um vídeo que eu vou deixar agora no final desse, para que você possa entender de forma geral como modelar o seu comportamento. Bem, então é isso, galera. Fiquei felizão de fazer esse vídeo. Eu espero ser útil para vocês. Espero que abra a sua mente. E se você realmente gostou, foi útil para você, se inscreve no canal, deixa o like, dá um comentário, faz um comentário para que eu possa saber se vocês estão gostando dos vídeos. É isso, muito obrigado, galera. Valeu, abraço!